Olá, meus queridos amigos. Neste momento, vamos serenando a nossa mente, acalmando o nosso coração e nos ligando à espiritualidade amiga. E assim, tranquilos e serenos, vamos nos ligar ao nosso mentor individual, este amigo de todas as horas, sempre nos intuindo, protegendo, amparando. E junto deste amigo, vamos nos ligando aos mentores desta casa, a irmã Rosário, a irmã Teresa e a Joana de Ângeles. Joana, querida, mais uma vez estamos ligados à sua casa, na busca de equilibrar as nossas energias, alimentar a nossa mente e fortalecer o nosso espírito. E Joana nos ajuda a elevar as nossas vibrações e a chegar até a Mãe Maria, a doce Mãe de Jesus. Mãezinha querida, derrama sua luz sobre nós. Coloca o seu manto azul sobre nós, nossos lares e sobre todos aqueles que amamos. E te pedimos, Mãezinha, nos faça chegar até seu Filho, Jesus. E chegando a Jesus, dizemos a Ele: Mestre, estamos aqui reunidos mais uma vez para o estudo do Teu Evangelho. Se faça presente entre nós, nos derrame a Sua luz, nos dê as Suas bênçãos, para que possamos ampliar o nosso entendimento e praticá-los no dia a dia. Eis que Jesus nos leva até Deus, nosso Pai de misericórdia, a quem, em louvor e agradecimento, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, de um modo maior como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em novas tentações, porque teu é o poder, o reino e a glória, e para todo sempre assim seja. E assim, tranquilos e serenos que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa. Pedimos que a luz branca do Cristo seja projetada sobre todos nós, trazendo muita paz, equilíbrio e harmonia. Aos assistidos de P2, pedimos que se liguem com as equipes espirituais deste tratamento neste momento. Sinta a projeção da luz azul envolvendo todo o sistema nervoso central, equilibrando e tratando todos os chakras ao longo da coluna, um a um. Que assim seja. Aos assistidos de CH, pedimos que se liguem às equipes de tratamento neste momento. Sinta a projeção da luz rosa, que envolve suavemente em muito amor e carinho, serenando e harmonizando os corações. Que assim seja. Aos assistidos de P3B, pedimos que se liguem com as equipes espirituais deste tratamento neste momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais o corte de todas as ligações que se fizerem necessárias
usando a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos e um amarelo no frontal para ter bons pensamentos, força de vontade e melhor ligação com seu mentor individual. E uma cúpula rosa claro brilhante envolvendo da cabeça aos pés para que esse tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Neste momento, nos ligamos com as equipes médicas espirituais desta casa, de P1 e P3A. Rogamos a projeção da cor verde envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Pedimos a projeção das cores do arco-íris, promovendo fortalecimento físico e espiritual. Que assim seja. Nos ligamos agora com as equipes espirituais de tratamento infantil, Sheila e Meimei, que envolve as crianças em muito amor e carinho, trazendo a paz e a harmonia. Que assim seja. Pedimos as bênçãos do Cristo para todos os assistidos fiquem em cúpula protetora do seu tratamento enquanto for necessário. Agradecemos a todas as equipes espirituais e convidamos a todos para assistir à palestra de hoje. Que assim seja. Que a paz do nosso Mestre nos envolva, que esta paz possa trazer para nós aquele alento de que tanto necessitamos. É sempre bom refletirmos questões importantes da nossa vida. Afinal de contas, a vida é dinâmica. Afinal de contas, a vida jamais ela é parada. Por mais que fisicamente estejamos parados, a própria física nos ajuda a entendermos que estamos parados dependendo do referencial que nós tomamos. E diz a física que se eu tomo distância, ou se acontece um distanciamento do referencial tomado, automaticamente aconteceu um movimento. As coisas são dinâmicas. É importante, então, nessas inúmeras reflexões que são necessárias que façamos, lembrarmos daquele lugar especial, daquele lugar que muitas vezes tentamos nos distanciar, daquele lugar que muitas vezes ficamos pensando do porquê que estamos inseridos nele. Só que todo lugar tem o seu valor. Todo lugar existe por uma razão. Todo lugar tem uma razão em si, embora não necessariamente seja uma finalidade. Ele é meio, ele é caminho, para que possamos chegar, para que possamos atingir o grande objetivo. E esse lugar que nós estamos refletindo neste momento é a família. Quem de nós, ou como usamos a expressão, quem nunca se questionou pela família que tem? Quem nunca se questionou por esse ou por aquela pessoa? Por que vivemos certas coisas? Por que estamos juntos? Afinal de contas, o que acontece? Pois bem, imaginemos das diversas profissões que existem no mundo, vamos pensar em algumas. O que seria de um médico se toda a sua faculdade, se toda a sua graduação fosse exclusivamente debruçado sobre os livros, que tem a sua importância, mas o livro em si não é uma finalidade.
ele seria um excelente teórico. Excelente teórico. Entretanto, a sua atividade, o seu exercício, a sua função não é com os livros, e sim com pessoas. E se de repente soubéssemos que o médico A foi aquele que fez o estudo teórico apenas, como se isso fosse possível, e o médico B fez o estudo teórico associado à prática, evidentemente que o médico B terá filas para atender, enquanto o médico A talvez não tenha sucesso no exercício da sua profissão. Imagine, por exemplo, um engenheiro civil, que é excelente em cálculo, que sabe trabalhar com o cálculo como ninguém, ter ideias como ninguém, mas que nunca pisou num canteiro de obras. Ele tem conhecimento teórico, ele sabe lidar com os números, mas ele não tem a experiência vivida. E isso nós poderíamos pensar nas mais diversas profissões, nas mais diversas ocupações que existem na vida. E o que isso tem a ver com família? Isso, claro, família não é profissão, mas para trazer para nós uma reflexão de que todas as vivências são necessárias, são importantes e elas têm uma razão de ser. Talvez, muito embora, em um primeiro momento, não tenhamos clareza de alguns porquês. Talvez não tenhamos clareza o porquê que esta situação aconteceu, porquê que aquela situação aconteceu, ou porquê que não foi diferente. E aí seria extremamente importante, à luz dessa doutrina, que traz o esclarecimento, que nos propõe a reflexão, entendermos. No Evangelho, segundo o Espiritismo, encontramos de uma maneira muito clara, de uma maneira muito didática, que os laços que se estabelecem no seio de uma família, ou para compor uma família, já são laços que acontecem desde o plano espiritual. E que essas relações estabelecidas no núcleo familiar têm por grande objetivo auxiliar o nosso processo de evolução. Afinal de contas, se partimos do princípio que a Terra é um grande planeta escola, poderíamos dizer então que a família é o grupo de estudos que nós temos para buscar juntos entendermos a dinâmica deste grande planeta escola. E é evidente que a vida em família traz desafios porque muitas vezes nós não entendemos a posição que nós ocupamos. Muitas vezes fica difícil entendermos quem é quem. Muitas vezes existem não só papéis invertidos, mas posições invertidas. E aí aquilo que poderia fluir de uma maneira tranquila, acaba meio que bagunçando, meio que se misturando, e o que seria um desenvolvimento natural, acaba virando uma trama um tanto quanto difícil, e essa trama começa a meio que bagunçar e vir um certo emaranhado. Como seria importante se nós pudéssemos entender
a lógica das organizações, da organização da própria vida, porque podemos dizer com toda tranquilidade que tudo nessa vida se constitui a partir de grandes sistemas. A vida é sistêmica. A vida possui uma lógica. Todas as coisas possuem uma lógica. Para estarmos, por exemplo, realizando essa palestra, com estes recursos que temos aqui, precisou-se obedecer à ordem de um sistema. Para transitarmos de um lugar para o outro, ninguém sai transitando do jeito que quer, embora alguns insistam nisso. Existe um sistema, existe uma ordem. E é importante obedecermos a esta ordem e a este sistema para que as coisas possam fluir da melhor maneira possível. Há aproximadamente um ano e meio, o grande, na atualidade, e respeitadíssimo orador espírita Divaldo Franco, fez considerações a respeito de um sistema terapêutico, de uma dinâmica terapêutica que foi elaborada pelo alemão Bert Hellinger. E a leitura que Divaldo Franco, neste seminário, fez sobre a constelação familiar, foi uma leitura extremamente interessante, porque ele buscou, à luz da doutrina, entender as contribuições desta terapêutica, mas também trouxe a reflexão de como é importante, à luz da doutrina, entendermos algumas questões que não estão plenamente contempladas na terapêutica, mas nem por isso é uma terapêutica menor. E esta terapêutica da constelação sistêmica tem justamente como preocupação ou como objetivo compreender o desajuste ou desarranjo que está acontecendo em determinada vivência de um núcleo familiar, por exemplo, e restabelecer a ordem, para que as pessoas possam, por exemplo, sentirem-se pertencentes. E vejam que interessante, quantos de nós, muitas vezes, não nos sentimos não pertencentes ao núcleo familiar que estamos inseridos. Porque, afinal de contas, nós somos frutos de uma história. Poderíamos dizer de uma história só dessa existência, que já seria muita coisa. Mas nós somos fruto de uma história muito longa, que até teóricos, como por exemplo Jung, traz o conceito de inconsciente coletivo. Que proximidade que nós podemos fazer com o que estudamos na doutrina dos espíritos. Então nós somos a somatória de existências. Nós carregamos isso dentro de nós. E muitas vezes nós mais reagimos do que agimos. Temos a impressão que agimos, mas na verdade nós estamos reagindo. E às vezes determinadas reações são justamente pela não compreensão adequada de qual é a minha posição, o que eu devo fazer, o que é melhor ou o que deve ser feito. Nos últimos anos, nós temos assistido
em muitas famílias, não é justo dizer em todas as famílias, mas é correto dizer em muitas famílias, uma certa inversão de posições, na qual não se sabe quem orienta e quem é orientado. E permitam-me dizer, muitas vezes se perde a noção de quem são os adultos daquela relação. E ao adulto sim é dado uma autoridade, mas autoridade não significa autoritarismo. Autoridade significa coerência, significa ensinar com os exemplos. Isso é autoridade. E a criança que está no desenvolvimento nesta vida, aprendendo as coisas, vai aprender muito mais com o que ela vê do que com o que ela ouve. E vamos combinar, criança tem uma capacidade de pegar os nossos pontos de incoerência com muita facilidade. Como é importante, então, nós pensarmos a posição, a estrutura, o sistema da família. E para que algo funcione bem, para que algo cumpra o seu objetivo, para que o sistema funcione de forma adequada, é extremamente importante que cada um dos seus membros desempenhe a função que precisa desempenhar. Como é importante entendermos, então, à luz desta doutrina que traz para nós tantos ensinamentos, como é importante acolhermos no núcleo que nós estamos, na ótica do amor, cada um dos membros. Talvez, se não fosse enquanto família, certos aprendizados não aconteceriam. Se não fosse no âmbito da família, certas vivências não aconteceriam. E é claro que nós temos, como costumamos até poeticamente dizer, aqueles familiares conquistados pelo coração, que nós denominamos amigos, que sempre estão próximos a nos ouvir, a nos dar um conselho, muitas vezes a nos dar um puxão de orelha. Eles também fazem parte da nossa jornada e nós fazemos parte da jornada deles, porque todos compomos uma grande família, mas que precisamos, como disse no começo, desse grupo de estudo menor, para vivenciarmos coisas importantes, para que possamos, em alguns casos, aprender a silenciar na hora necessária. Outros precisam aprender a se posicionar, precisam aprender a falar. Aquele que é extremamente autoritário, quando menos espera, talvez seja o de tamanho menor da família, que vem lhe ensinar que não, esse tipo de autoridade não é a ideal. Quantos e quantos exemplos, quantas e quantas situações nós poderíamos trazer para refletir sobre este grupo de estudo chamado família, deste planeta escola chamado Terra, que todos nós estamos inseridos. E sempre fica uma pergunta: como que nós conseguimos? E aí me entendam a expressão, eu vou reproduzir o que muito se fala, vamos fazer de conta que eu nunca pensei isso. Como que a gente sobrevive a determinadas situações? Como que a gente sobrevive com determinadas pessoas? Certamente, se no núcleo que eu estou, eu pensei
ou eu até verbalizei isso, certamente outros membros deste núcleo também pensaram e também verbalizaram isso. E não adianta ficarmos repetindo certas ações em família ou certos discursos, porque esta repetição está indicando que nós estamos fazendo exercício de forma errada. Nessas relações, então, talvez nós pudéssemos compreender ou elaborar um pouco que aquela ideia de que alguém tem que ceder, talvez não seja o melhor caminho para refletir. Porque justamente nessa concepção de ceder, parece que sacramenta a luta, o embate, a briga. Mas como seria importante se nós pudéssemos elaborar? Alguém precisa compreender. De todos aqueles que estão se relacionando no grupo família, alguém precisa entender a sistemática, alguém precisa entender o sistema que existe ali e organizar e ajustar este sistema. Quando que as reconciliações vão acontecer, não sabemos. Mas independente de quando elas acontecerem, quando acontecerem, precisam ser celebradas. Vejam que interessante. Talvez nunca, e aí vamos pensar em qualquer metragem de qualquer lar, talvez nunca 100 metros quadrados de uma resistência foram tão pequenos, de uma residência, e talvez a resistência, neste trocadilho, talvez 100 metros quadrados nunca foram tão apertados para uma família de 3, 4 membros, dadas esse momento que nós estamos vivendo. Para outros, descobriram que nos seus 62 metros quadrados, aprenderam coisas um do outro que vivem há anos juntos e nunca tiveram a devida oportunidade. Então, amados e amadas, saibamos olhar para este núcleo que nós fazemos parte. Busquemos compreender que existem papéis que precisam ser desempenhados, sim. Existem regras que precisam ser faladas e ser seguidas, sim. Existem obediências que precisam ser vividas, sim. Mas sempre na ótica do amor. Sempre naquela perspectiva de que estou oferecendo o melhor. Se mesmo assim ainda precisar de algum ajuste, nada nos impede de procurar ajuda profissional. Porque cada um de nós carregamos dores muito fortes dentro da nossa existência. E que às vezes é difícil arrancar essa dor sozinho. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, de onde provém toda a ciência e todo o conhecimento, pensemos, disponibilizou, através de pessoas, ferramentas extremamente significativas, fortes e importantes, para que possamos melhorar a nossa trajetória. Mas com certeza, a grande e melhor forma, para além de qualquer ferramenta, é vivenciarmos o amor a partir do respeito, olhando para esse sistema família que estamos inseridos. Mesmo não entendendo muitas vezes o porquê de certas coisas, mas agradecendo aos nossos antepassados pela existência que de alguma forma eles nos comunicaram,
mas assumirmos a nossa vida pela nossa mão, na ótica do amor, e fazermos a nossa jornada evolutiva. Que tenhamos muita tranquilidade, que tenhamos muita humildade para reconhecer as nossas falhas, mas também disponibilidade para ajudar aqueles que fazem a jornada da vida conosco. Muita paz.